Oi, meus amores! Hoje eu venho aqui gravar para vocês a primeira parte do nosso Colorindo Juntos. Foi uma proposta que eu lancei para Camila Machado e ela abraçou de coração, e eu quero agradecer muito a esse apoio que ela tem dado aqui para o canal, divulgando nossos trabalhos, porque ela apaixonou-se por giz de cera e junto comigo nós estamos aí contagiando várias pessoas. E para você que já foi contagiado pela paixão por esse material tão simples, tão baratinho e tão macio e gostoso de usar, que muitas vezes as pessoas não sabiam como utilizar e deixavam de lado. E aí nós então disponibilizamos para vocês, vai ter o link aqui nos comentários, na descrição do vídeo, perdão, para você baixar essa imagem que nós tiramos do Pinterest, tá? E então o link do Pinterest vai ficar aqui para vocês, para poder baixar a imagem e imprimir. A nossa sugestão é que você imprima em sulfite 40, que é o sulfite 120 gramas, ou em Canson. Aqui o meu está no sulfite 40. Então, é um material assim, ele é mais lisinho, tipo sulfite, só que ele é bem mais grossinho, então a gente consegue trabalhar melhor nele. Se você não tiver, pode ser o Canson. Se você, em último caso, não tiver, pode utilizar como fala? O sulfite comum. No, Gabi, eu tenho um livro aqui que tem uma imagem semelhante e quero usar essa imagem. Usa. O importante é você participar com a gente, se inscreve aqui no canal, dá um like pra gente, pra você ir acompanhando. Acesse ali a nossa fanpage no Facebook, que aí nós vamos passo a passo, cada semana nós vamos fazer uma parte juntas, e aí vocês vão postando lá e nós vamos conversando, sanando as dúvidas de vocês nesse processo. O que nós vamos fazer? Eu vou começar hoje com vocês pelas flores. E como nós temos aqui um botãozinho e 3 flores, eu separei então 3 tipos de giz, 3 marcas de giz, que são um pouquinho diferentes entre si, para a gente poder ter uma noção da diferença que ocorre quando a gente fala de giz de cera. Eu separei aqui o Bic Evolution, que na verdade é um giz plástico, que é semelhante ao Maped, que também é um giz plástico. Então, tanto o Bic Evolution quanto o Maped vão ter mais ou menos o mesmo efeito no papel. Eu separei aqui os Faber-Castell, que são bem cerosos. Esse aqui é cera mesmo. Tanto o Faber-Castell, o Maripel e o Acrylex, eles têm bastante cera. Então, você vai olhar na composição, tá escrito cera. E aí eu separei aqui uma versão dos Twist. Esse daqui meu é da Staedtler. E a Faber-Castell também tem uma versão Twist. E eles têm, assim, são bem semelhantes, mas é pouca diferença, mas só para vocês verem como é que a gente trabalha com cada um desses materiais. Eu separei, então, para a gente fazer as nossas flores, as seguintes cores: um vermelho escuro, um amarelo, um rosa e o salmão, que são cores básicas que vêm sempre nas caixinhas. Aqui, na caixinha de 12 cores da Faber, não tem o rosa. No Twist tem, mas na caixinha pequenininha de 12 cores não tem. Então, eu separei os 2 tons de vermelho, o amarelo, o salmão e o branco, para poder dar a tonalidade que eu preciso. E na caixinha do Bic Evolution, eu vou usar o vermelho mais escuro. Eu deixei o vermelho claro só para vocês verem a diferença, olha. Porque perto do Faber-Castell, ele parece a mesma coisa. E o escuro da Faber-Castell é bem mais escuro. Então, nós vamos pegar o mais escuro da caixinha da Bic, esse não vai. O rosa, o salmão e o amarelinho mais claro, que tem 2 tons de amarelo se você tem a caixa de 24 cores, que é a minha caixinha da Bic. Então, nós vamos começar. A minha proposta é fazer com vocês. Neste primeiro vídeo, nós vamos fazer as flores e o botão. No próximo vídeo, nós vamos fazer, então, as folhas
E aí, como a gente tem 3 folhas do mesmo modelo, eu também vou trabalhar as 3 folhas com as mesmas 3 marcas, para vocês verem. E depois a gente vai trabalhar o fundo. Quem tá acompanhando o meu trabalho na fanpage e na Instagram, tá vendo que eu fiz um fundo tipo pátina com giz de cera que deu um efeito envelhecido na imagem. E essa borboleta lindíssima aqui, nós vamos fazer a borboleta asa de vidro, que é aquela borboleta que ela tem as asas semi-transparentes. Então, ela tem algumas partes transparentes, tem alguns contornos aqui em preto, tem um detalhezinho em branco. Apesar da borboleta asa de vidro não ser essa daqui, mas nós vamos utilizar essa daqui pra gente aprender. Então, a primeira coisa, reserva toda a sua borboleta, reserva o restante do trabalho, segue o passo a passo com a gente, pra gente colorir isso daqui juntinhos. Vamos começar com Faber-Castell. Então, estão aqui as minhas cores do Faber-Castell, e nós vamos começar a trabalhar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter como base uma florzinha que ela tem o miolinho amarelo, e eu vou fazer as bordas mais escuras. Ou a gente pode inverter também. Essa florzinha eu já vi muito ela assim, em tons de salmão vindo aqui do centro, com amarelo e as bordinhas brancas. Então, eu quero, como depois eu vou fazer um fundo claro, eu vou querer um certo contraste aqui. É apenas uma sugestão, você pode usar as cores que você quiser, mas fica a sugestão. Por quê? A gente sempre pensa num miolinho de flor mais escuro para dar profundidade. Porém, existem flores na natureza que elas têm as bordas escuras. E aí, como é que nós vamos dar essa profundidade, né? Então, é isso que eu quero propor aqui para vocês. A ordem da nossa sequência vai ser aqui, ó. Vou começar pelo amarelo. E o que é importante com giz de cera? Eu não vou apertar o giz de maneira nenhuma. Como que eu vou escurecer o meu tom do giz de cera? Passando diversas vezes no mesmo lugar. Olha, começou um amarelinho fraquinho e eu vou passando, eu vou passando. E à medida em que eu vou subindo aqui, olha, eu vou passando menos vezes e vou passando mais lá no miolinho. Eu vou fazer esse movimento porque eu quero dar o movimento da pétala. Então, eu posso até invadir algumas partes aqui, olha, para eu dar essa entradinha das cores. A próxima cor que eu vou utilizar é o salmãozinho. E agora eu vou começar aqui, ó. Não vou em cima daquele amarelão lá, eu vou nessa área do meio. E também a mesma coisa. Vai passando. Gabi, mas ele é fraquinho. Gente, essa aqui é a nossa zona de luz, lembra? Então, região de luz, porque a pétala tá virando, imagine aqui assim, olha. Então, essa seria a minha região de luz. Então, eu tô iluminando, utilizando esse rosinha aqui. Lembrando que esse é o giz da Faber-Castell, aquele da caixinha pequenininha, o giz fino. Daí, eu vou começar agora a vir da borda com o mais escuro. Por que que eu não vou entrar direto com o mais claro? Porque agora eu vou entrar uma cor muito escura numa cor bem clara. Então, para eu fazer esse processo sem manchar, eu vou ter que fazer dessa forma. São segredinhos na hora de trabalhar com giz de cera, viu, gente? Olha. Porque é só para eu dar aquela escurecidinha da borda para fazer a viradinha da flor. Olha lá. Vou puxar aqui, só um pouquinho.
Não aperta, passa diversas vezes. Passa, 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 passa. Daí eu vou agora entrar então com o meu vermelho mais claro, para fazer essa transição entre o vermelho mais escuro e o salmão. E aí eu vou só nesse encontro aqui dos dois, fazer esse processo aqui. Tá vendo que eu tô pegando lá no finalzinho do giz, não tô pegando na pontinha? Porque se eu pegar na pontinha, eu não vou conseguir fazer essa leveza toda na mão. Então, vamos de levinho lá no fundo. Outra coisa é que quando a gente trabalha com giz de cera com leveza, ele não emplasta, gente. Então, você pode trabalhar tranquilo aqui. E como eu disse pra vocês que neste da Faber-Castell nós não temos o rosa, eu vou fazer o que aqui? Eu vou utilizar o branco por cima. Olha. Nem o branco não aperta. Olha lá. E quem tá acompanhando sabe que eu já falei que giz de cera branco vai por cima de tudo. Eu não cheguei com o giz branco lá em cima na bordinha, porque eu quero escurecer um pouquinho mais. Isso. Cuidado na hora de passar a mão aqui, olha. Na verdade, o ideal seria que eu tivesse um pincel macio ou um paninho, porque às vezes o resíduo que fica aqui do giz quando a gente vai passando, na hora que a gente passa a mão aqui, a gente arrasta e acaba fazendo riscos no nosso trabalho. Tá bem? Eu vou fazer então com vocês agora aqui do outro lado, olha. Esta outra flor. Outra não, né? Outra. É domingo, o cachorrinho da vizinha está latindo. O cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal. Vamos lá, gente, olha. Esse aqui, como eu falei, então, ele não é giz de cera. Ele é um giz plástico, que é da Bic Evolution. Ele tem, sim, um pouquinho de cera na composição dele, a gente percebe, mas até o cheiro é diferente, não tem cheiro de cera. Ele tem mais cheirinho de plástico mesmo, tá bem? Aqui eu tô com uma pétala por baixo de outras duas. E aí você pensa comigo, Gabi, e a sombra dessas duas pétalas aqui? Então, vamos comigo. Mesmo quando se trata de um giz plástico, o processo é o mesmo. É passar diversas vezes sem apertar, porque a gente vai impregnando aquele pigmento no papel, porém, a gente não vai emplastar. Se apertar, emplasta. Qualquer um desses tipos de giz, eles emplastam se a gente apertar. O que que eu tô fazendo aqui, olha? Eu tô reservando uma região bem fininha aqui, olha, nas duas laterais, próximo da outra pétala, onde tem a outra pétala, que eu não estou passando o giz amarelo. E aí vocês vão entender por quê. Lembra que a nossa próxima cor é o salmãozinho. Então, vamos de salmão. Passo pertinho, mas não encosto lá ainda. Olha lá. Vocês vão perceber, quando forem trabalhar, que, de modo geral, o giz plástico, ele tem uma tendência a deixar uma pintura mais homogênea, sem precisar de passar nada por cima, do que quando a gente colore com um giz que tenha mais cera, tá?
Uma dica pra gente fazer entrar uma cor na outra bem legal é fazer assim, olha. Alguns tracinhos mais compridos do que outros que a gente vai entrar ali. A nossa terceira cor é o nosso tom de rosa. Por que que eu não peguei o vermelho claro como eu fiz no outro? Porque o vermelho claro da Bic, se você já catalogou, você sabe que ele dá um tom puxado pro laranja. Ele não vai dar um tom puxado pro rosa. É diferente do que acontece com o Faber-Castell. Então, é importante a gente catalogar as nossas cores, porque na hora de escolher para fazer o trabalho, você vai saber exatamente qual que você quer. Agora, o rosa, eu já venho entrando com ele aqui, olha, na lateral, o que vai dar um pouquinho de sombra, não é muita sombra, por quê? Porque a minha pétala é clara, então não adianta eu colocar o vermelhão escuro aqui para dar a profundidade, porque não vai ficar de acordo com o que eu quero. E aí eu vou, então, antes de chegar com o rosa lá na ponta, vou pegar o meu vermelho escuro. E aí vocês vão ver, gente, olha a diferença desse vermelho escuro para aquele lá. Por isso que a gente tem que catalogar. Porque dependendo de cada marca, a gente vai ter uma cor completamente diferente na nossa pintura. Olha. Mas como eu quero mostrar para vocês os diferentes efeitos que cada marca produz, então as minhas flores vão ficar aqui bem coloridinhas. Olha. Ao passar o vermelho escuro por cima do rosa, ele já não fica tão escuro, então eu posso trabalhar. Uma bordinha bem mais escura. E depois a gente vem puxando um pouquinho pra dentro aqui, ó. É, eu sei, você tá pensando assim, Gabi, mas vai ficar assim? Calma, gente. Olha lá. O rosinha e o salmão são as cores de transição pra gente fazer entrar aqui uma cor na outra e conseguir mesclar o giz. Certinho? Bom, vamos lá então ver como é que se comporta a minha outra marca de giz. Deixa eu até virar aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Que eu separei aqui o Staedtler. O legal do Staedtler é que ele é twist, né? Então, mesmo quando o giz fica pequenininho, a gente ainda tem esse bastão grande que facilita para a gente segurar. E o outro, ele vai ficando cotoquinho mesmo, não tem jeito. Quando a gente compra esse tipo de giz, ele vem assim, olha, com a ponta bem grossa. Tá dando pra vocês verem, né? E aí, dependendo do trabalho que eu vou fazer, pode ser necessário apontar. Sim, apontar. Pode ver aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Que todos estes meus aqui da Faber-Castell foram apontados. E tem um vídeo aqui no canal como apontagens de cera, e eu falo inclusive disso, olha, essa ponta é muito grande, deixa eu mostrar aqui. É uma ponta longa, não tem necessidade, apesar de que quando eu vou trabalhar detalhes muito miudinhos, ela é excelente, mas não precisa desperdiçar tudo isso de giz, não. Pode fazer uma ponta curtinha com um apontador mais comumzinho, que fica ótimo, não tem problema e você não vai desperdiçar material. Vamos ver como se comporta o Staedtler. Eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês, deixa eu virar, porque em todas as 3 flores, nós temos essa dobra aqui. Então, é uma parte da flor que tá virada fazendo essa dobra. Então, nós vamos ver como é que nós vamos fazer pra colorir esse tipo de dobra que tem aqui. Vou fazer o mesmo processo. Meu miolinho é amarelo. Vou reservar um espacinho aqui. Já aqui do outro lado, como ela tá por cima dessa, eu vou chegar com o amarelo até na borda.
Aqui eu vou deixar um espacinho para entrar com outra cor, porque a gente tem uma leve sombra para fazer a profundidade ali. O salmão. Os tons variam muito, gente, muito, muito, muito de marca para marca. Quer ver quando a gente pega o giz da Crayola, que tem uma imensidão de variedade de tons, aí sim é que a gente fica perdidinho. Vou então agora pro meu vermelho mais escuro. Nesse caso, ele é o único vermelho, porque ele tem... O kit tem 12 cores. E eu vou lá. Na pontinha. E vou fazer aqui, olha, o movimento da minha pedra. Eu vou passar apenas um pouquinho aqui. E vou vir com o rosa para fazer essa sombra. E aí, eu vou começar a entrar o vermelho no rosa. O movimento é o movimento da pétala para poder dar essa luz aqui e fazer esse trabalho de mesclar e de dar movimento para minha pintura. Eu acho que tá dando para vocês conseguirem perceber aí como o tipo de material, a marca do material influencia diretamente no quanto a pintura fica granulada, texturizada ou não. E vocês vão notar que o giz plástico é o que menos dá textura. Agora, vamos aqui, ó. Eu tenho uma região de sombra aqui embaixo, de luz, eu tenho curvatura e eu tenho sombra aqui embaixo novamente. Mas o nosso miolinho é amarelo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar bem de leve, só uma sujeirinha de vermelho aqui. Vou vir com o vermelho bem de levinho aqui também. Vou voltar com o meu amarelinho aqui. O salmão. Vou passar salmãozinho aqui bastante. E vou voltar com o vermelho para escurecer mais um pouquinho a minha região de sombra. Esfumando pra cá. Tá bem? Aí você vai me dizer, Gabi, ficou tudo emplastado. Pois é, ficou. Daí, eu vou dar a vocês duas opções. A primeira é o que eu já ensinei pra vocês, que é o lápis borracha. E a segunda opção é esse giz aqui, esse meu é da marca Da Moda, giz lápis da Moda Marker. São lápis, gente, utilizados para riscar tecido.
Então, você vai encontrar essas lojas que vendem linha, botão, material para costura. Mas cuidado, porque existe o giz lápis, que é vendido assim, que vem na madeirinha, que é uma mina, que é um lápis comum. E existe um outro que é a base de cera, que é o lápis demográfico, que eles estão vendendo agora também para riscar tecido. Que ele é um bastão semelhante a esse tipo aqui, e ele vem num corpinho todo de... É um papel enroladinho que você vai desenrolando aquele papel e vai liberando a ponta. É uma ponta grossa, semelhante a esse daqui. Aquele lá não serve, tá? Tem que ser este daqui. Gabi, posso usar um lápis branco que eu tenho aqui em casa, de qualquer outra marca? Se for um lápis branco da Staedtler seco, que é bem durinho, se for um da Faber-Castell, da linha escolar vermelha, o seco, não aquarelável, pode ser. Mas eu tô dando essa opção aqui pra vocês, porque se de repente você não tiver, você pode comprar só um lápis, porque ele é vendido avulso. Tem essa marca, tem um outro que é da Águia, que vem até um pincelzinho plástico pra passar. Então, as duas opções servem. O lápis borracha eu já mostrei pra vocês como funciona, quem ainda não viu. É só a gente passar também de leve sobre a pintura. Mas é bem de levinho mesmo. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai espalhar o produto e vai deixar essa pintura mais homogênea e vai deixar as cores também mais vivas. Se você passar com força, você vai tirar muito produto e aí não vai ser legal. Então, tem que passar de leve, que é só para espalhar o produto. E aí, quando você vai passar, tem que passar também fazendo o movimento da figura que você coloriu, para você poder espalhar fazendo o mesmo movimento, mantendo ali a linha que a gente traçou. Como que se comporta o lápis branco, esse lápis giz? Da mesma maneira, porque ele é praticamente um lápis de cor normal, tá? E aí, a gente vai passar da mesma maneira. Ele também funciona muito bem. E aí, você vai me perguntar qual é a diferença entre usar o lápis borracha ou o lápis de cor. A diferença é basicamente a seguinte, gente. Além da textura do próprio lápis que a gente está utilizando, tem o fato de que a borracha, ela remove uma parte da cera quando a gente trabalha. E ela deixa o trabalho bem mais opaco. Quando a gente trabalha com um lápis de cor para poder fazer esse trabalho, ele não deixa opaco. Olha lá, eu fazendo sujeira. Ao contrário, ele deixa brilhante. Tá? A outra coisa é que se você for utilizar o lápis borracha, você vai passar com bastante leveza. E se você for utilizar o lápis de cor, você vai fazer uma suave pressão para conseguir espalhar, porque o lápis é mais durinho e a borracha consegue espalhar melhor. Vou tentar mostrar para vocês, tá? Olha lá. Vamos fazer aqui também. Para mostrar a diferença aqui, eu vou fazer metade de cada pétala com cada um. Olha, essa metade aqui. Ele é um lápis bem sequinho. Então, se você tiver aqueles lápis de cor, esses bem baratinhos, duro, que a gente compra, uma caixinha de 12 cores ali, olha, é suficiente. Ele é excelente para fazer isso, mas se você não quiser comprar uma caixinha inteira, pode comprar esse outro aqui, que ele funciona bem também para espalhar. O legal da gente trabalhar com o giz de cera não é remover totalmente a textura que ele produz. E aí, o tipo de papel que você estiver utilizando vai influenciar também no quanto de textura ele vai formar. Gente, que diferença
nas cores do Staedtler Twist, do Bic Evolution e com Faber-Castell fininho lá, comum. E o lado que eu passei o lápis branco e o lado do lápis borracha. Então, em termos de lápis para fazer a parte homogênea, o que eu percebo é que o lápis borracha deixa a cor mais apagadinha, mas deixa um pouco mais liso. E esse tipo de lápis, que é esse lápis giz, para riscar tecido, ele deixa a pintura um pouco mais viva, mas ele preserva um pouquinho mais da textura do giz de cera. Eu vou pegar pra gente, então, esclarecer um pouquinho mais, eu vou fazer esse botãozinho aqui com vocês, vou separar as cores aqui e vou fazer com o giz da Faber, que é um giz bem ceroso, e vou fazer esse botãozinho e vou homogeneizar ele com o lápis de cor da Staedtler. Bom, gente, então tá aqui, eu separei o giz da Faber-Castell, peguei os dois tons de verde, porque essa parte aqui é verdinha, né, do botão. E vou usar, deixa eu só ver aqui, vou usar o vermelhinho claro e o amarelo e um pouquinho do vermelho escuro, talvez, para fazer a parte do botão. E aí, eu separei, então, para fazer a parte homogênea com o lápis, o mesmo giz de cera, eu vou usar aqui, ó, em cima do verde eu vou utilizar o da Staedtler. A minha caixinha é essa daqui, olha, de 24 cores, do lápis não aquarelável. E com essas cores que eu vou utilizar ali no botão, aliás, acho que eu vou substituir. Assim, acho que vai ficar melhor. E eu vou utilizar esse tom aqui, do Bic Evolution, que também é minha caixinha de 24 cores. Que foram dois dos lápis, assim, que a gente encontra com uma certa facilidade, que eu citei para vocês. O cis que eu citei também é o cis de plástico, que ele é semelhante ao Bic Evolution, tem a mesma textura, é feito também de resina termoplástica, então por isso que eu não peguei, porque ele é a mesma coisa que o Bic Evolution, tá? Então, vamos lá. Os meus giz da Faber estão apontadinhos. E eu vou começar, como sempre, pela cor mais escura. Vamos lá. Passa bastante aonde que é mais escuro. Aqui eu tenho a sombra do galinho. Aqui eu tenho uma região toda de sombra. Então, a gente vai fazendo. Isso aqui é joguinho de luz e sombra. Não tem muito que dizer. Por isso que eu gosto de apontar, olha. Quando a gente aponta, dá pra fazer até essas regiões mais fininhas aqui. E vamos, que vamos, que vamos. Passar por cima. Olha lá. E vamos, então, com o Staedtler para fazer a parte de homogeneização. Vou passar de leve. Pressão bem suave, mas bem suave mesmo. E particularmente,
é o lápis que eu mais gosto para fazer isso. Gosto até mais do que o lápis borracha. É que o lápis borracha é uma opção, assim, de fácil acesso, né? Porque você vai comprar um lápis, que custa aí, em média, acho que R$2. E comprar uma caixinha de Staedtler sequinho já é um investimento um pouquinho maior. Mas eu gosto, eu não me arrependi não de comprar o Staedtler seco, porque ele me permite fazer tons pastéis com mais facilidade. Inclusive eu faço os cristais das flores do Summer Night utilizando o Staedtler seco. Percebe como ficou bem mais viva a nossa pintura? Agora vamos lá fazer o botão. Vou começar da minha cor mais escura, na minha região de sombra. Olha lá. Se vocês ouvirem vozes, são os vizinhos. E não precisa ficar utilizando uma cor de lápis para cada parte do trabalho, não. Eu pego uma cor neutra dentre as que estão ali. É lógico que se eu usar aqui um tom, deixa eu pegar, por exemplo, um rosa mais escuro, eu vou escurecer mais, porque alguns pontinhos do meu trabalho, onde não tenha pego a cera, o lápis vai colorir. E se eu utilizar um tom mais claro, ele vai colorir tons mais claros no local. Então, depende do efeito que você quer, você vai escolher a cor do lápis para fazer isso. Como o Bic também é um lápis bem durinho, olha lá, também consegue o mesmo efeito. Deixa eu tentar mostrar para vocês a diferença. Não sei se eu vou conseguir, mas tá um pouco difícil aqui de mostrar. Mas o que acontece é que onde a gente passa o lápis de cor, além das cores ficarem mais vivas, ele mescla também, preserva bem pouco da textura do giz de cera e ele deixa o colorido mais vivo e brilhante, ao contrário do que acontece com esses outros dois, que deixa a pintura mais opaca, tá bem? Bom, eu vou seguir aqui, vou terminar de colorir as minhas flores do mesmo jeitinho que eu ensinei pra vocês aqui, vou seguir as mesmas cores e as mesmas marcas em cada uma delas, e no final do vídeo eu volto pra mostrar pra vocês como ficaram as minhas flores. Já colori, então, as minhas flores, estão aqui para eu mostrar para vocês como elas ficaram. Eu deixei uma pétala aqui pra gente terminar junto. E quero dizer para vocês que eu testei fazer essa parte da homogeneização com o lápis seco comum escolar da Faber-Castell. O resultado foi razoável. O melhor resultado ainda é com o Staedtler sequinho, durinho, gostosinho, tá bom? E eu vou então vou finalizar essa florzinha aqui, essa última pétala que falta junto com vocês. E eu optei por fazer assim, olha, eu peguei uma cor próxima da parte mais escura, uma cor próxima da parte mais clara, para fazer esse trabalho aqui. Eu vou mostrar para vocês, então, como que fica. Olha lá. Eu vou fazer um pouquinho só de pressão, uma pressão de média a suave. E a gente vem, então, espalhando todo esse pigmento e cera. E vocês vão ver, vão poder notar como vai ficando mais vibrante
e mais lisinho o nosso trabalho com o giz de cera. Como esse lápis é pouco pigmentado, a gente pode invadir com ele aqui, e inclusive se eu quiser passar ele sobre o amarelo, não tem problema. Por que então que eu escolhi utilizar as duas cores? Lembra que eu falei que aonde tiver os espaços entre no papel onde a cera não entrou, o pigmento vai entrar agora? Então, eu consigo terminar de fazer essa mescla, espalhando melhor os dois pigmentos e fazer com que uma cor entre mais na outra. E logo que você terminar de fazer isso, você já vai perceber que fica um certo brilho, mas percebe que tá um pouquinho menos brilhante a última pétala que eu terminei agora? E aí vem o grande segredo, gente. Eu pego um chumacinho de algodão, ou no caso que eu gosto de usar esses disquinhos, e a gente vai passar de leve, só acariciando mesmo ali, olha, o nosso trabalho. Esse algodãozinho também é legal a gente ter, conforme vai fazendo, que vai soltando aqueles farelinhos, utilizar o algodãozinho para limpar. E aí, olha lá, gente, vou aproveitar aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês. Olha o brilho que dá, certo? Na outra aqui também. Fica parecendo um trabalho organizado, né? Então, é isso. Olha que coisa mais linda que vai ficando o nosso trabalho. Então, nesse vídeo, nesse primeiro momento, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não começou, dá tempo, pode colocar, pega o link e começa aí, imprime. E vamos começar a fazer esse trabalho lindo junto aqui com a gente. Um super beijo para todos vocês que aceitaram essa proposta da gente brincar de colorir aí juntos, aprendendo juntos a trabalhar com giz de cera. E vamos aí, quero ver as postagens de vocês, do que vocês estão fazendo. E a gente vai seguir nessa empreitada aí gostosa junto com vocês, tá bem? Um super beijo, gente. Até o próximo vídeo.